Olá, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que acompanha esta apresentação. Desde já, independente do horário, agradeço muito a sua atenção. Meu nome é Ria Fernandes, estudante de jornalismo da Unicesumar e faço aqui esta apresentação, esse trabalho para a matéria de projetos experimentais em jornalismo 2, né? O meu tema é justamente o impacto da IA na profissão de jornalista. A gente vai ver aí um pouco se a IA ela atua como uma substituição, uma adaptação ou uma complementaridade ao jornalista. Bom, dando sequência ao trabalho, a apresentação, nas introduções a gente precisa mencionar um pouco que esse trabalho vai falar sobre como a IA transforma o setor jornalístico hoje em dia, seja com algoritmos ou redação automatizada. Além disso, levantar um pouco sobre questões, né? Se a IA ela atua como uma substituição, oferece uma adaptação ou é uma complementação ao jornalista. Destacar ainda que a IA ela já está presente em redações e plataformas de comunicação e também aí, junto disso, levanta questões, né, de desafios éticos, sobre a qualidade da informação e também acaba oferecendo aí algumas novas competências e funções ao jornalista. Bom, objetivo geral, de forma também bem breve, a gente vai analisar os impactos da IA na profissão de jornalista, investigar justamente como ocorre, como tem ocorrido aí, né, a incorporação da IA nas práticas jornalísticas, identificar alguns dilemas éticos e profissionais, examinar as habilidades necessárias ao jornalista, avaliar o uso da IA como ferramenta de apoio e também refletir sobre os riscos de desinformação a partir do uso da inteligência artificial nas redações. Bom, é um tema relevante diante de todas as mudanças, né, tecnológicas no jornalismo, a partir da chegada da inteligência artificial, né, de suas várias ferramentas. Academicamente, também é um tema muito importante, pois debate justamente sobre questões éticas e práticas, e também socialmente é importante a partir do momento em que o jornalista ele é um formador de opinião crítica, né, ele influencia aí sobre o pensamento das outras pessoas, ele informa, enfim. E justamente é importante também a gente entender como a inteligência artificial ela pode servir de apoio e não necessariamente como um substituto do jornalista. Bom, como referencial teórico, é importante primeiramente a gente destacar que a IA ela já está presente e de forma crescente nas redações. Lá em 2023, por exemplo, um relatório publicado pela Reuters, que está sendo utilizado como referência para este trabalho, ele dizia que mais de 60% de todas as redações do mundo, todas as empresas de mídia, plataforma, já utilizavam algum tipo de automação. Seja ela para uma simples produção de texto, ou para analisar dados de redes sociais, ou para personalizar, para customizar algum conteúdo. Com isso, com esse uso, né, da inteligência artificial nas redações, lembrando que a gente deu um dado aqui lá de 2023, então a partir do momento que a IA chegou, foi se tendo mais conhecimento, né, sobre diversas ferramentas. Hoje a gente tem ChatGPT, Gemini, Perplexity e várias outras. Então a gente precisa entender justamente como a IA ela chega para complementar o trabalho do jornalista, né? Lá em 2021, a Vanessa Leite, que é outra autora que a gente utilizou como referência neste trabalho, ela destacou justamente que a IA ela não substitui, por exemplo, a sensibilidade humana do jornalista, o julgamento humano. Então é por isso que a gente deve e pode, né, analisar a IA como uma complementação ao jornalista e não necessariamente como um substituto. Afinal, por mais que às vezes o texto seja automatizado, a linha editorial, o senso crítico, o julgamento, ele ainda é de jornalista, é uma questão humana, é um sentimento, enfim. E ela fala que a IA ela chega para complementar o serviço, a função do jornalista, a partir do momento que ela também dá tempo, oferece tempo ao jornalista para ele se dedicar para algumas atividades um pouco mais complexas,
por exemplo, investigação, curadoria da informação. Então, a partir do momento que algumas funções elas são automatizadas, ela oferece tempo para o jornalista se dedicar para algumas outras funções. Mas a IA, por outro lado, também oferece alguns riscos, sejam eles éticos, né? E também proporciona aí, né? Contribui para o surgimento de algumas bolhas de informação. Bolha de informação, inclusive, aí pessoalmente, individualmente, trazendo um relato aqui neste trabalho, os algoritmos, né? Eles não têm um julgamento moral, um senso crítico, e eles dão espaço aí para seleção de informação, né? A partir do momento que eles só recomendam um conteúdo com base no histórico de consumo do usuário. Esse foi um conteúdo que eu também me baseei, do João Lopes, que fala sobre ética jornalística e inteligência artificial. E, curiosamente, eu não me recordo o ano, acredito que em 2017, foi tema da redação do Enem, em que eu participei. E naquela época, eu utilizei como base para o meu texto o algoritmo fazendo uma relação com a ditadura militar, por conta de seleção de informação, enfim. Então foi um texto que felizmente me deu uma boa nota e que, curiosamente, também tem relação com esse tema aqui. Bom, mas voltando ao nosso pensamento, essas bolhas de informação, elas surgem também como barreira no jornalismo com a chegada da IA, justamente por conta disso, né? Os textos eles são automatizados e podem ser oferecidos com base no consumo, no histórico de consumo dos usuários. Então, quebra aí, né, a chance dele ter espaço, dele conhecer novas percepções, novas opiniões, enfim. Então, também é um risco que está presente na área hoje em dia. Além disso, esqueci de mencionar, desculpa, tá? Esse conteúdo foi utilizado no trabalho, uma referência a essas questões sobre dados, sobre Big Data, enfim, sobre algoritmos da Kate O'Neill, utilizado no nosso trabalho como tema também. Bom, outra coisa também que a gente precisa falar é sobre algumas coisas, algumas funções do jornalista, né? O Trussell, ele traz como importante, até relacionando um pouco com essa questão ética, informar ao usuário sobre o conteúdo ter sido gerado a partir de uma IA. Afinal, se o usuário está consumindo um conteúdo que foi gerado a partir de uma inteligência artificial, nada mais justo do que ele saber sobre isso, ele ter justamente esse conhecimento. É uma questão de ser transparente aí com o usuário, né? Isso tem sido visto em algumas redes sociais, por exemplo, que tem aquele selo, conteúdo gerado a partir de IA. Enfim, então é um tema também que é trazido pelo Trussell, que a gente utiliza no referencial teórico deste trabalho, que trata também um pouco dessa questão da transparência e também uma função do jornalista, que é informar sobre a utilização, né? E sobre as funções, o Luiz Felipe Farias e o Ricardo Jorge Campos, lá em 2020, eles já tinham falado um pouco sobre isso, que com a sobrecarga dos dados, de muitas informações, o jornalista eles não se resumia somente à produção de conteúdo. Afinal, ele também tinha que organizar, que organizar, selecionar e contextualizar aquilo que é pertinente ao usuário. E isso traz aí um pouco das novas funções, novas competências do jornalista hoje em dia com a chegada da inteligência artificial. E com base nesses assuntos aí que a gente viu, a gente tira algumas conclusões. A IA ela não elimina o jornalismo, afinal ela reconfigura algumas funções, ela atua como aliada em alguns processos de produção e curadoria, traz alguns riscos, né, desinformações, vieses e perda de credibilidade, e com isso também se faz necessária a necessidade de uma regulamentação ética, informação adequada também. Afinal, o jornalista ele não tem ainda uma regulamentação a ser seguida das IAs, especialmente no Brasil, mas o Wordle e o Derechan, que a gente utilizou também como base lá em 2017, eles já falavam que os sistemas de inteligência artificial eles tinham contribuído aí para uma automação
das fake news em escala global, né, especialmente em períodos eleitorais. Então, por isso que são temas aí importantes de serem abordados em uma regulamentação. Bom, e sobre o futuro, a gente pode avaliar aí que a IA ela chega como uma cooperação para o jornalista, né, e não como uma substituição. E vale lembrar também que esse trabalho ele tem um produto. O produto é justamente um podcast que a gente criou com 3 episódios com o jornalista William Oliveira. Ele atualmente é Read de negócios do Portal IG, né, negócios integrados do Portal IG. Então é uma pessoa importante para falar sobre a chegada da IA no mercado, questões éticas que envolvem não somente conteúdos informativos, quanto também o jornalismo empresarial. Aqui são algumas referências, as referências que a gente que utilizei no trabalho, e gostaria de agradecer toda a equipe da Unicesumar, da minha antiga universidade, já que vim de transferência, né, da UENG, a professora Larissa Bezerra e também a Ana Carolina, e também meus colegas, os alunos, especialmente o Samuel, que me acompanhou desde a minha trajetória lá na UENG, tá bom?